a todos que frequentam e trabalham na nossa Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, especialmente neste mês que nos dedicamos a falar das obras de autoria de nossa mentora, esta que tem sido inspiração aos mais de 30 anos que a Fraternidade vem desenvolvendo suas atividades, junto à Sociedade Espírita Alagoana, contribuindo nos trabalhos voluntários deste lar, que é o Lar São Domingos, que tanto nos acolheu como nós o abraçamos em suas necessidades, como voluntários, como trabalhadores da diretoria, como aqueles que de algum modo estão atentos a servir na missão do Cristo, inspirados por espíritos nobres como nossa querida Joana de Ângeles. Então, o convite que nos foi feito para a palestra de hoje trata de um tema que acredito que todos nós estamos vivenciando na pele, não só neste período tão desafiador da pandemia, mas ao longo dos milênios de nossa existência aqui neste planeta, que é a superação do sofrimento. Todas essas considerações, elas são embasadas nas obras de Joana de Ângeles e psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, em especial do livro Plenitude, da qual faz parte da coleção de obras psicológicas de Joana. Ela que, segundo a espiritualidade, passou mais de 50 anos no mundo espiritual, estudando a chamada psicologia profunda, essa psicologia analítica, psicanalítica, que vivencia o indivíduo no seu inconsciente, a alma na sua essência. E pôde se debruçar sobre as obras originais de diversos autores e pesquisadores da psicologia e, com certeza, teve a oportunidade de os conhecer no mundo espiritual. Enfim, superar os sofrimentos. Essa superação é algo assim que parece que a humanidade vive em busca constantemente, né? Desde os primórdios do processo civilizatório humano, quando ainda nômades catávamos e colhíamos aquilo que encontrávamos no caminho, enfrentávamos desafios e obstáculos nesse processo. Quantas vezes a dor nos afligiu a alma em função dos animais, das intempéries da natureza, das criaturas que, de algum modo, chegavam ao nosso encalço, e era necessário superar esses obstáculos para continuar em frente. Logo mais, quando nos tornamos pessoas ditas civilizadas, começamos a aglutinar em torno de uma família, de uma sociedade, tínhamos o temor de que estes que amávamos ou que era de nossa responsabilidade sofresse algum revés em função dessas situações adversas que a vida nos apresenta. Em função disso, muitas vezes a dor nos calava a alma e mais uma vez era necessário superar tais desafios e partir para diante. Então esse processo de superação do sofrimento é algo assim que nos caminha desde o nosso mais primórdios dias aqui neste planeta. No livro Plenitude, no seu capítulo 1, Joana inicia falando que o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário soez. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Então esse salto, né? Esse salto a este obstáculo constante que a vida nos apresenta, parece que é o objetivo e meta maior de todos nós. Mas alguns lidam com essa meta e com esse desafio de um jeito e outros de outra, porque nós somos seres singulares. A nossa cultura, a nossa sociedade também apresenta o processo de sofrimento como algo muito próprio. Obviamente, o indivíduo que nasceu numa cultura ocidental, aqui em nosso país latino-americano, ele tem um posicionamento bem diferente em relação a alguém que nasceu no Oriente, cuja cultura tem uma relação de outro modo operante em relação a lidar com o sofrimento.
Então, esses valores culturais, socioantropológicos, existenciais, que caracterizam as criaturas no seu existir, a depender da nacionalidade que elas possuam, também interferem em como a gente vai vivenciar essa experiência de dor e sofrimento. A dor, porém, nos fala Joana ainda, não é uma punição, e isso é necessário que fique claro. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Porque durante milênios o homem teve a dor como algo relacionado à punição. No passado dessa tribo primitiva, quando as intempéries da natureza vinham a um caos humano e nos faziam sofrer, perder as plantações, passar fome, necessidade, quantas vezes a sociedade de então acreditou que isso era uma punição dos deuses? E para aplacar essa fúria dos deuses, muitas vezes criou rituais e ritualísticas no intuito de amenizar essa fúria, né, dessas criaturas ou deste mundo mágico imaginário que o homem não entendia então. Sabemos que sacrifícios até humanos foram feitos para aplacar a fúria dos chamados deuses. Isso se alongou na nossa história humana, chegando o homem nas religiões monoteístas a ter esse mesmo entendimento que era necessário um sacrifício, seja de um animal, fosse de uma pequena pomba ou de um touro, né? No intuito de amenizar aquele Deus punidor, aquele Deus severo, que castigava com dor os seus filhos desatentos, né? Mas Cristo nos revelou um Deus Pai, amoroso, paternal, que de forma nenhuma nos pune com a dor e nos dá um novo paradigma em relação a essa situação de dor, né? Nos fazendo compreender através do seu evangelho, das suas vivências, que a dor, na verdade, ela é algo que há de vir, né? Como um mecanismo construtor da própria vida, no processo evolutivo de cada um. E que ela, como fala Joana, se revela como um mecanismo da vida, a serviço da própria vida. Um instrumento de aprendizado e de crescimento para o próprio homem. Ela vai nos falar também que é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra, né? Porque nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes, ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para os planos mais elevados. Então, no momento que nos encontramos, lógico que já diferente daquele momento onde a Terra era um mundo primitivo, onde a Terra também passou por muito tempo como provas e expiação, onde agora já sabemos que ela adentrou no mundo de regeneração, mas nesses primeiros passos desse mundo regenerado, o sofrimento ainda é algo permanente entre nós. E como na imagem que eu compartilho com vocês aqui no slide, então a gente sai dessa posição acabrunhada, onde a dor se faz forte e sentida e cada vez mais o ser humano ele vai se levantando nesse processo evolutivo para lidar com o raiar de um dia mais feliz, onde a promessa desse mundo regenerado é de dias melhores, onde a bondade e o amor prevalecem em relação às situações equivocadas da vida. Mas enquanto houver equívoco relacionado às leis divinas, enquanto o homem se afastar do evangelho de amor que o Cristo nos trouxe, o sofrimento ainda se fará necessário. Mas nos mundos ditosos, nos mundos felizes, o sofrimento ele já não existe mais, ele já não é mais necessário. Joana nos fala dessa variada gênese do sofrimento e todo esforço para mitigá-lo, no sentido de remoção das suas causas, não logrará senão paliativo, um adiantamento. Isto porque em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável consciente ou não, e naturalmente só quando ele se resolve pela harmonia interior
é que se opera-se-lhe a conquista da paz. Então, é necessário identificar a raiz do problema, né? Nossa vida é como uma árvore frondosa, cujos galhos, as flores e os frutos que produzir, eles estão na razão direta de como a nossa raiz conseguiu absorver do solo fértil, dos valores imortais, do sol que nos aquece, essas transformações em seu íntimo que nos fez cognitivamente aprender a realidade à nossa volta. Então, muitas vezes, é necessário compreender quais os motivos que levam o indivíduo a se perder em meio a complexas situações de dor e sofrimento. A causa, muitas vezes, de alguns processos de sofrimento está nos processos infantis que vivenciamos, né? Nas realidades equivocadas que transitamos no processo de aprendizado do nosso ser, nessa e em outras existências, que nos fez ter algumas assim ideias preconcebidas sobre algo, sobre alguma coisa, né? Criando algumas resistências e mecanismos de defesa que nos fazem muitas vezes afundar em processos de dor muito mais amplos do que outras criaturas, né? Então, são modelos e crenças determinantes que a gente vai se deixando levar ao longo da nossa existência e que vai fazendo com que esse processo de aflição ele se torne diferenciado em cada criatura. Existe um limiar de dor e sofrimento para cada criatura, vamos dizer assim. E há aquelas que têm um limiar muito curto, que qualquer coisinha elas se magoam, elas se irritam, elas sentem assim, um pesar muito grande, elas se deixam levar pela tristeza profunda. Existem outras que elas são mais resistentes, elas conseguem encarar aquela situação com mais leveza, até com bom humor muitas vezes, ou simplesmente assim, podem adentrar em mecanismos de negativistas, que aí descambam para, às vezes, um processo até psicopatológico, né? Com o exemplo de um luto extremamente demorado por alguém que partiu muito cedo, muito próximo da pessoa, e esse luto que não dá resolutividade ao longo de anos, e a pessoa fica vivenciando aquela dor perpetuamente. O sofrimento, portanto, ele pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características de seu estágio espiritual. Então, a cada estágio espiritual, a cada processo evolutivo do ser humano, o entendimento que a pessoa vai ter em relação à situação de sofrimento e a sua intensidade vão estar relacionados a esse grau de maturidade evolutiva que ele já alcançou. Acho muito interessante essa imagem do Buda, essa imagem é de um templo budista lá em São Paulo, onde na Sutra Imutável ele diz: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal deveria ser contemplado. Então, essa é a efemeridade da vida, né? Essa situação assim de que é diáfano, né? Esse processo que nos circunda, pois a matéria ela sofre essas mudanças constantes, né? O que é eterno de fato é o espírito, né? Mas os fenômenos que envolvem a matéria, eles são muito rápidos, né? E na imensidão da eternidade da nossa existência, esses fenômenos, eles são muito pueris, né? E a gente se apega muito a isso, né? A gente fica muito preso por muito tempo a situações de dor e sofrimento, coisa que a gente deveria encarar com mais leveza. Eu gosto desse Buda assim deitado porque mostra ele uma atitude assim de mais leveza em relação à vida, né? É interessante também que na cidade, o nosso
Buda, Siddhartha Gautama, né, citado por Joana inúmeras vezes nesse livro, ele fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, de fato, a dor ela é algo que vai nos ocorrer, mas sofrer é algo que muitas vezes a gente opta por isso, né? E há pessoas que parecem que têm uma necessidade de sofrer ainda mais, né? De estender esse sofrimento por muito tempo. Buda ele também tem o que ele chama de 4 nobres verdades, né? Onde ele trata do sofrimento, as suas origens, a sensação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Eu vou falar de cada um deles. Então, primeiro, esse sofrimento do sofrimento, que é o resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A dor, ela macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas, estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. E apresenta-se sob 2 aspectos. Ela pode ser físico e mental, na imensa área das patologias geradoras de doença. Neste caso, o sofrimento é como a doença e resultado dela. Neste período que estamos vivenciando da pandemia, há muita dor, né? Há muita dor pela perda, muitas vezes, de pessoas queridas que se vão muito cedo, né? Os processos de dor que o corpo padece, né? Em função da sintomatologia que a doença se apresenta, né? Causando uma dificuldade na condição de respirar. Então, essa dor, ela é algo assim que deixa as pessoas em situação de pânico, né? De medo de vivenciar. E aquelas que estão vivenciando por isso também muitas vezes se deixam levar pelo desespero. Então é muito importante, neste momento, manter a calma diante da tempestade, né? Tentar encontrar esse equilíbrio, né? É muito falado pela Organização Mundial da Saúde a necessidade da chamada psicologia resiliente, né? Ou a resiliência psicológica, que é essa condição assim de enfrentar determinados desafios e obstáculos e manter um equilíbrio emocional, uma certa capacidade assim de manter uma firmeza diante de toda a problemática existente na vida, muitas vezes até se dobrando por algumas situações, mas não perdendo a nossa capacidade, a nossa condição psíquica e mental de ter uma determinada qualidade de vida, né? Diante da pandemia, a gente vê que índices que já eram bastante preocupantes, como os 300 milhões de pessoas que existem com depressão no mundo, né? O índice alarmante do suicídio, eles podem até vir a se agravar em função deste processo de isolamento social, de perturbação em função dos desequilíbrios econômicos, né? Então, sempre alerta a necessidade de a gente estar evitando buscar notícias negativistas o tempo todo, ter um pensamento mais otimista, né? Tentar buscar esse autocontrole, fazer uma leitura corporal de como é que meu corpo está assim, se comportando diante desse processo, né? Há pessoas que, quando ficam muito irritadas ou angustiadas ou deprimidas, elas apresentam-se até manchas no corpo, né? Então a gente sabe que a pressão arterial é alterada, os batimentos cardíacos são alterados, então o sistema imunológico é alterado quando há um desequilíbrio emocional. Então é preciso, de fato, encontrar esse equilíbrio, ter uma visão mais otimista, mais esperançosa do futuro, né? Analisando as circunstâncias que lhe envolvem, né? Buscando também esse fenômeno de empatia, né? Pela dor do outro, por aqueles que mais precisam, buscando ajudar naquilo que for necessário, desenvolvendo também uma autoconfiança de que eu posso, e realmente a situação está difícil, mas eu sou capaz de me reorganizar, de criar outras estratégias. O ser humano ele é assim extremamente adaptável. Nós temos pessoas que vivem nos desertos quentes do Saara, a quase 50 graus à sombra, e aqueles que vivem a menos 40 graus nas regiões frias, né? Ali da Antártida, né? Ali próximo ao Polo Sul, enfim.
nessas regiões frias do planeta, e o ser humano consegue viver nessas condições, né? Que seriam, que a gente considera assim, quase que impossíveis de sobrevivência. Então, é necessário que a gente desenvolva realmente essa autoconfiança. Eu tenho dado dicas como a questão de manter rotinas, entender que às vezes nessa necessidade de home office ou de trabalho em casa, né? A gente às vezes se perde com horários, fica bastante preocupado em atingir metas e objetivos, ainda ter que cuidar do menino em casa, enfim. Mas tente organizar o seu tempo dentro daquela lógica que você vinha fazendo quando tudo estava funcionando antes dessa necessidade de isolamento. Acordando naquele horário, dormindo no horário mais cedo, né, para não se prolongar demais na cama, né, evitando procrastinar, deixar para amanhã o que você pode estar fazendo hoje, né? E principalmente identificar um sentido para a vida, porque sem esse sentido de vida, sem essa religiosidade, sem um culto da religiosidade no lar, em casa, né, no ambiente doméstico, a gente pode se perder imerso nesse sofrimento. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita, causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Então, a doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que aciona. Então, quando o nosso organismo não está bem, ele é reflexo de um desequilíbrio espiritual. Nossas células, como diz André Luiz, são animalículos que estão sob o nosso comando mental. Então, esses animais são seres que respondem à nossa vontade. E a nossa psicosfera, a moderna epigenética, a imunobiologia, a psicossomática, vem nos falando que esse campo mental em desequilíbrio, ele afeta diretamente esse sistema imunológico, causando o aparecimento e o favorecimento desses vírus, bactérias e micro-organismos. Alguns que já existem até no nosso corpo e que de repente passam a habitá-la com mais veemência, causando malefícios em função desses nossos desequilíbrios, né? Então, Joana, ainda no capítulo 2, fala que essas tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. É o sofrimento que gera sofrimento. O homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de só menos importância, desarticulando o seu sistema energético. É aquelas, como eu falei, modelos de crenças determinantes, que muitas vezes a gente vai criando esses processos cognitivos comportamentais ao longo do nosso existir. É os muitos nãos, é aquela situação de que você, às vezes tem pais que só vivem criticando em vez de aprontar qualidades, né, e potencialidades, entendendo que nós todos somos filhos de Deus, destinados à perfeição, que temos capacidades e talentos inerentes que nos fazem recuperar-se de toda e qualquer dificuldade, né? Que o fardo que Jesus nos dá é um fardo leve, né? Que temos condição de levar e de transformar esse fardo em oportunidade de progresso em nossa vida, né? E que nos foi dado muitos talentos. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que mais aponta erros do que acertos. Então, quando a gente vai crescendo e absorvendo isso, a gente pode criar determinados assim mecanismos de medo, de rancor, de mágoa, de frustração constante, e que, em função disso, a gente passa a desarticular o nosso sistema energético e passa de um aborrecimento para outro, né, cultivando vírus emocionais. Eu acho muito interessante quando ela faz isso. Essa constante, né? Quando a gente também passa por essa série de situações estressantes no dia a dia e situações que a gente não consegue tolerar, que a gente tudo se aborrece, a gente vai cultivando esses vírus emocionais que facultam a instalação dos outros degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, se a gente passa a evitar esse tipo de pensamento e posicionamento, se a gente, por exemplo, busca mais as notícias daqueles doentes que estão se recuperando do processo da pandemia, aqueles que estão saindo, né, vitoriosos da doença, pessoas com mais de 100 anos saindo dos hospitais, das UTIs,
A gente busca mais aquelas notícias das ONGs, daquele movimento fraternal de ajuda, de amparo, dessas lives em prol do bem, do amor, né? A gente evita essas cargas e o sistema energético imunológico libera de doenças os indivíduos. E a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. Então a gente vai criando uma imunidade energética que, assim, afasta de fato essa necessidade de adoecimento como um processo de aprendizado, porque a gente está aprendendo a lei do amor, não precisa aprender pela dor, né? Então, o cotidiano demonstra que a busca incansável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu a retribuição correspondente. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformar em dores acerbas, e o responsável por esse resultado é a ilusão. Nós nos deixamos levar muito para a ilusão, né? A ilusão da matéria, né? Esse mundo fantástico que nos cerca de possibilidades e prazeres relacionados ao gozo, né? E à matéria, ele nos deixa assim mergulhar num equívoco muito grande, porque a matéria, ela, como a gente falou naquele pensamento de Buda, ele é algo assim que foge das nossas mãos como areia, né? Fina entre os nossos dedos. Então a gente não pode se apegar a nada nem a ninguém, nem a nenhuma circunstância, porque tudo é passageiro. O que é eterno de fato é o espírito. Então a maioria dos sofrimentos decorre dessa forma incorreta porque a gente encara a vida. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem o aspecto e a movimentação que geram prazer. Este é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas, pois esfuma-se como palha ao fogo atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza e flutuando no ar. Então a gente observa que às vezes a gente se apega, por exemplo, a uma casa, aí vem um incêndio, como aqueles que ocorreram lá no continente australiano, que dizimaram mansões, né? Que a gente viu noticiar, um vulcão que explode e acaba com todas aquelas propriedades que a gente lutou ao longo dos anos. Então não podemos nos apegar a nenhuma dessas situações. A gente está observando aí na pandemia que pessoas extremamente ricas, milionárias, mas o dinheiro não é suficiente para poder fazer com que elas voltem à vida ou deixem de adoecer ou se curem, né? O que vale de fato são as coisas que a gente foi trabalhando no espírito, né? Nossos tesouros íntimos que a gente foi acumulando ao longo da vida, né? Em prol do bem e do amor. Então, o sofrimento resultante do condicionamento, ele abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. Então, é necessário também que a gente avalie que grupos sociais a gente tem convivido. Será que a gente está se perdendo em meio àqueles grupos que só pensam em beber, em curtir a vida doidado, né? Sem responsabilidades? Né? Será que a gente se deixa levar pelo esse contexto assim da fofoca, né? Da maledicência, em grupos que espalham as chamadas fake news, né? Ou que perdem tempo a ver a vida alheia, nesse processo narcísico que a gente tem de cultivar a nossa imagem, mas também voyeur, de querer ver a vida alheia, de querer só saber da vida do outro e se preocupar tão pouco com a nossa existência, né? Coisa que a gente deveria fazer mais. Então, as escalas de valores para muitos indivíduos apresentam-se invertida, tendo por base o imediatismo, o arriscado, o vulgar, o promíscuo, o poder transitório, a força como relevantes para a vida. Então, os seus agregados, sob altas cargas de contaminação, produzem sofrimento de largo porte. Ao mesmo tempo, a contaminação psíquica e física, derivadas dos condicionamentos doentios dos grupos sociais e dos indivíduos, promovem sofrimentos que poderiam ser evitados. Então, muitos dos sofrimentos que nós temos hoje, na verdade, eles são acúmulos de contaminações psíquicas que a gente vem trazendo em torno da gente mesmo. Nossa psicosfera mental é carregada dessas contaminações, né? A gente se deixa muito levar pelas circunstâncias e pelas situações que nos envolvem. Então, vamos avaliar de fato qual é o convívio mais saudável que a gente pode ter em relação à vida, né? Quais são os desejos e vontades que a gente deve estar vigilante e combatendo para não se levar
por tantas situações que mais tarde vão promover sofrimento. Então, Kardec, lá no capítulo 5, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência das faltas cometidas, isto é, o homem, pela ação de rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então é como um jogo de dominó, né? Que você derruba uma peça, ela sai derrubando todas as outras. Na verdade, é um acúmulo de situações que a gente vem trazendo de várias existências e que estão ali agregados no nosso inconsciente e que emergem muitas vezes diante de algum erro ou equívoco a mais que a gente sofre. E aí vem, se instala a culpa. A culpa ela é um alerta, ela é necessária, ela ajuda o ser humano a perceber que ele pisou na bola. Agora a gente não pode assim ficar no processo de lamentação, de resmungo, né? Resmungando o tempo todo diante do erro cometido. A gente tem que criar um movimento de tentar transformar aquele erro em algo assim de aprendizado para a minha vida e tentar ressignificar. Se eu não consigo pedir perdão àquela pessoa que eu errei, se eu não consigo me retratar com ela diretamente, eu posso fazer algo por alguém ou por outras pessoas que seja equivalente àquele meu erro cometido, né? Muitas vezes eu não consigo mais ter acesso àquela pessoa que eu magoei tanto lá no passado, mas eu posso, ajudando outras, de repente, assim, trabalhar essa culpa que eu carrego comigo. Então a culpa, ela não pode ser uma âncora que nos impede de viajar no mar da vida, né? Ela precisa ser levantada, colocada no barco e eu preciso viajar, né, em busca de resolutividade para meus equívocos. Jung, ele nos fala, e Joana gosta muito de citar Jung, e eu gosto muito dessa imagem. O homem, ele tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios, mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando e aprendendo isto somente com ele, o Cristo crucificado. Então essa imagem do Cristo, desse Cristo que, nesse processo de crucificação, de dor, em que ele se legou a vivenciar, como um ensino maior do ser humano de que, mesmo por pior que seja a dor, eu posso manter a paz interior, e ele se manteve em paz, em tranquilidade, em silêncio, né? E pediu perdão para os seus algozes, perdoou o tempo todo as pessoas que estavam, de algum modo, o rechaçando, o criticando, o apontando. Então, é o exemplo maior que precisamos seguir, né? Eu acho interessante que diz, o oriental quer livrar-se do sofrimento, né? Expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios, né? A gente adora mesmo essa automedicação, né? A gente observa que o número de farmácias que cresce mostra que essa indústria farmacêutica ela tem lucrado muito com essa necessidade nossa de aplacar a sintomatologia da dor, né? E não buscar a raiz do problema, a causa dela, né? Mas o sofrimento ele precisa ser de fato superado, né? E é necessário aprender com Cristo, com esse evangelho de retidão, de paz, de serenidade, né, de autoconsciência, para que a gente possa realmente suportar e vivenciar esse processo de dor como algo assim, salutar em nossa existência. Por fim, Joana vai nos dizer que o desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosias, as teimosas sombras que são a herança demorada das experiências nas faixas primitivas do processo inicial da evolução. A verdadeira iluminação, ela promove o homem que, superando as contingências limites da instância carnal, anula todas as causas de sofrimento, fazendo-as cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final. Então é isso, meus irmãos, que busquemos essa meta final, que é o amor que nos une,
nos agrega, que nos transforma e que nos imuniza de toda e qualquer dor. Entendendo que temos uma chama divina dentro de nós, somos filhos de Deus, destinados à perfeição. Busquemos a plenitude, identificando as nossas sombras, não temendo-as, porque somos seres de falha, podemos errar, estamos a escola, que é a escola da vida, e como alunos neófitos que somos, temos ainda o direito de errar, mas não podemos insistir no erro. Devemos ressignificar nossa vida, buscando o auto-perdão e o perdão ao próximo, e buscando especialmente o amor a nós mesmos, pois só nos amando somos capazes de nos iluminar, iluminar todos aqueles que estão à nossa volta. E que Deus nos aguarde, nos proteja e que vocês, em suas casas, continuem nelas, na oração, na vibração, por um mundo melhor, para que saiamos dessa pandemia com o vírus do amor, afastando de vez esse vírus dos vícios e da matéria que a gente ainda carrega conosco. Muito obrigado e até um próximo encontro.